Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E antes do e-mail de hoje, dor de amor tem jeito, como sobreviver ao amor, suas reviravoltas e confusões sentimentais. Na descrição do vídeo você encontra as livrarias que vendem de forma online e, claro, nas grandes livrarias próximas a você, dor de amor tem jeito. Vamos então ao e-mail dele que diz assim: olá, meu nome é tal, de Mato Grosso do Sul. Minha história começa assim. Sou estudante de pedagogia, tenho 32 anos, conheci uma pessoa pelo Facebook. Eu achei ela muito interessante, bonita. Ela mora em Porto Velho. Começamos uma amizade muito boa pela internet. O tempo passou, ela começou a gostar de mim intensamente. No mês de abril, ela veio na minha cidade, ficou 2 dias em minha casa. Minha mãe gostou dela, assim, estava tudo normal. Cada dia que passava eu gostava muito dela. Aí marcamos uma viagem para eu ir na casa dela, mas ela não atendia meu celular. Tive que cancelar minha viagem, a minha mãe não gostou, ela falava que estava de rolo com outro. Ou seja, a sua mãe, né? Sua mãe falava, ou seja, sua mãe tinha a suposição, né? Ela deve estar de rolo com outro, ou seja, era a suposição da sua mãe diante do fato dela não atender você às vésperas de você então ir visitá-la. Dias após da viagem cancelada, resolvi não me comunicar com ela pelo celular. Depois disso, ela me falou que aconteceu alguns problemas com o pai dela. Resolvi terminar, mas a saudade foi aumentando. Eu voltei a ligar para ela e voltamos. Sempre nos falamos pelo Skype. Agora ela quer vir no mês de novembro para cá. Nossa, isso lá em 2014, viu? A minha mãe não quer que eu volte para ela. O desejo da minha mãe é que eu arrume uma namorada aqui da cidade, bem que eu queria, mas meu sentimento fala forte por ela. O que eu devo fazer? Ouço minha mãe ou o meu coração? Ai, meu Deus. E aí? Ouve a mãe ou ouve o coração? Escuta, meu querido, quanta gente, né, que às vezes fica, não sei o que eu faço. Veja bem, os pais, eles sempre querem o melhor para nós, com raras exceções de pais que, estou falando pela regra, né? Em regra, os pais querem o melhor para nós. E então, claro, o pai, a mãe fica, por vezes, sempre querendo nos orientar, e é muito importante que a gente ouça o que eles têm a dizer. Agora, não é porque a gente está ouvindo o que eles têm a dizer, até para que a gente possa ter um outro parâmetro. Meu coração está dizendo uma coisa, minha mãe está dizendo outra. Quer dizer, então aqui dentro da filosofia, isso a gente chama de o método dialético. Eu tenho a tese, eu tenho a antítese, que é o contrário dessa tese. Então, a tese, a antítese, eu tenho que chegar numa síntese. Eu chego aí num ponto em comum. Poxa vida, meu coração está dizendo uma coisa. Meu coração, mas esse coração está dizendo o quê? A partir do quê? A minha mãe, por sua vez, está dizendo, olha, eu prefiro que você arranje uma namorada aqui na cidade, isso e aquilo. Veja bem, meu querido, eu vejo que a sua mãe, na verdade, é a voz, no fundo, é a voz da sua razão. Então, quer dizer, meu coração diz uma coisa, minha mãe diz outra. Não sei se eu ouço o meu coração ou se eu ouço a minha mãe. Eu vejo que a sua mãe, ela é, como ela está de fora, ela representa, é a representação da pessoa que está analisando a realidade e percebendo, puxa vida, a menina mora lá em Porto Velho. Você mora aqui, né? Você mora no Mato Grosso do Sul, não sei a cidade aí do Mato Grosso do Sul. Você mora aqui no Mato Grosso do Sul, menina mora lá em Porto Velho, já não deu certo,
Quer dizer, virtualmente já não deu certo, já houve aquele enrosco, já houve aquele problema. Eu sinto saudade, eu sinto isso, eu sinto aquilo, não sei o quê. Né? Eu às vezes fico projetando uma coisa em cima de uma pessoa que de fato não vale muito a pena, em cima de uma situação que a gente criou, idealizou. Esse é o grande problema do mundo virtual. É muito fácil a gente idealizar coisas em cima do mundo virtual. É muito fácil a gente idealizar, criar projeções, imagens, sabe? A partir do virtual, do que quando a gente está no real, no concreto da situação. O que a sua mãe está dizendo nada mais é. Se você arranjar alguém aqui, é muito melhor porque pelo menos você pode construir o sentimento, você pode construir, cultivar o seu sentimento a partir do dia a dia, a partir do contato, que é muito mais fácil. Tem olho no olho, tem pele, tem química, tem cheiro, sabe? Tem saliva, tem boca na boca, entre outras coisas que podem ter também, né? Então, tem o contato, gente. Ou seja, eu edifico a minha relação a partir de algo muito mais real, muito mais concreto. Então, quando você diz, eu só deixo o seguinte aqui, escuta, peraí, a minha mãe aqui, na verdade, ela está querendo fazer um contraponto, para que eu não me perca em tanta idealização. Será que eu ouço a minha mãe ou ouço o meu coração? Peraí, deixa eu fazer um contraponto, deixa eu fazer aqui um equilíbrio, deixa eu perguntar de fato o que eu considero que é um relacionamento, como que eu considero que, quais são as condições para um relacionamento se edificar, se estruturar. A relação que eu tenho tido com ela tem dado essas condições para um relacionamento se estruturar, se edificar. Tem condições da gente projetar, edificar projetos em comum, com tanta distância, com tantos, coisas aí, quer dizer, com tantos problemas, com tantas situações conflituosas. Já de início, já tivemos tantos problemas. Tem como a gente, já é numa relação de contato, muitas vezes já é difícil a gente se acertar, olhando o olho no olho, conversando, dialogando, explicando. Quanto mais quando as pessoas vivem no mundo, através das distâncias virtuais, em que, por exemplo, uma mensagem de WhatsApp muitas vezes é mal interpretada e tantas coisas assim. Aí a gente tem que ver se de fato vale a pena. Vale a pena? Mas é o amor da minha vida. Que amor da sua vida? É o amor da minha vida. Você está vendo como a gente maximiza tanto determinadas situações? A gente maximiza, a gente transforma aquilo ali na grande situação. Tudo se reduz àquela pessoa, àquela situação. Então, peraí, deixa eu fazer um contraponto. Deixa eu colocar meus pés aqui um pouco na realidade. Deixa eu ver o que de fato, lá no fundo, a voz da minha mãe é na verdade a voz da minha razão. Quais são as condições favoráveis para um relacionamento se edificar desta forma, da maneira como nós começamos, da maneira como nós estamos nos desenvolvendo, da maneira como eu estou percebendo a realidade dos fatos. Existe, condições para que isso então seja favorável ou será muito mais desfavorável? Eu estou abrindo mão do amor da minha vida. O amor da minha vida, o que de fato... precisa tomar muito cuidado com essas idealizações que a gente cria, que a gente projeta, aquelas cenas de corridas ao aeroporto, corridas na beira da praia, as cenas hollywoodianas que projetamos. Eu tenho que largar tudo por você, eu tenho que viver por você. Peraí, quais são as condições reais, concretas disso tudo? Quais são os fatores reais, concretos? Se o agricultor não tem esta capacidade
de perceber as condições para o plantio, por exemplo, quais são as condições favoráveis para que eu plante esta planta. Por exemplo, nós que vivemos num país extremamente de uma extensão territorial imensa, nós temos características da agricultura que diferem. O que o cara vai plantar no norte, muitas vezes, não vai dar certo de plantar no sul. Por quê? Porque quais são as condições para que aquele tipo de planta se desenvolva? Talvez o sul tenha condições extremamente favoráveis para aquele tipo de planta, para aquele tipo de vegetal, para aquele tipo de vegetação, para aquele tipo de árvore e assim por diante. O que não vai ter, por exemplo, no norte, no nordeste. Agora, ou pode ser o inverso, talvez algo que lá no norte e nordeste vai ter as condições absolutamente favoráveis, não terá as mesmas condições lá no sul. Então você vê, o agricultor ele tem que saber perceber e avaliar tudo isso. Não adianta ele criar a ilusão, poxa vida, eu vou ser milionário plantando isso, fazendo aquilo. Não vai vingar. Não tenho condições reais aqui para que isso aconteça. Não tem, não adianta. Não vai dar certo. Eu vou me estrepar. No nível sentimental, amoroso, a gente deveria mais ou menos seguir esse exemplo que eu estou dizendo, né? Tirando todas as proporções devidas, é claro, não é? E as diferenças devidas, é apenas uma metáfora, mas no nível emocional a gente deveria mais ou menos ser assim. Às vezes a gente cria toda aquela... Assim como o agricultor não olhou a realidade e ficou com a cabeça nas nuvens, serei milionário se eu plantar isso. Ok, mas quais são as condições da minha terra? Quais são as condições que me cercam? As condições do meu terreno? As condições para que de fato eu plante isso e para que eu projete então que eu vou receber aquilo, que lá na frente todo o investimento que eu coloquei aqui vou ter aqueles frutos. Ou já olhando para as condições de agora, eu preciso perceber que não dá. Não dá. Não tem condições para eu plantar este tipo de planta, mas eu posso plantar outra. Então, quer dizer, não é que eu nunca vou amar ninguém. Porque eu perdi o amor da minha vida. Não é que eu nunca vou amar ninguém. É que esta pessoa não temos as condições para que isso se fortaleça, para que isso se enraize, para que isso traga frutos. Mas não significa que eu não vou amar ninguém. Não significa que eu não posso construir e ser uma pessoa absolutamente feliz. No nível sentimental, no nível amoroso, quando eu de fato avalio, né? E aí talvez então a gente tenha muito mais produtividade na nossa vida amorosa, quando a gente age com todos esses critérios, quando a gente analisa desta forma. Muito obrigado. Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, participe de todas as sessões aqui no canal Ponto de Vista, me siga lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, fico aguardando você lá. Muito obrigado e um forte abraço.